Olá, tudo bem com vocês, professoras e professores? Muito obrigado por estar conosco aqui no nosso canal. Se inscreva você que não se inscreveu. Nós vamos para a lição bíblica jovens, a número 2. Nem pobreza e nem riqueza, mas o que é necessário. O que será que o autor tem a tratar conosco dentro dessa perspectiva, sobretudo nessa atualidade de um mundo tão consumista, onde o ter é maior do que o ser, como ele tratou na lição passada? Lição número 2, nem pobreza e nem riqueza, mas o que é necessário. O texto do dia está em Mateus capítulo 6, verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração. A síntese da lição número 2, nem pobreza nem riqueza, mas o que é necessário, diz a seguinte perspectiva: o dinheiro pode se tornar um Deus. Aqui Deus com letra minúscula, evidentemente um ídolo, né? Ou um instrumento de bênção. Tudo vai depender da forma como o crente o utiliza. O autor já deixa claro na síntese da lição que ele não está demonizando a riqueza. Pelo contrário, ele coloca a riqueza dentro de uma perspectiva de que ela não vai ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, ou se tornar um ídolo para nós. Essa lição tem o objetivo de mostrar qual era a perspectiva financeira correta no Antigo Testamento e refletir a respeito da prosperidade financeira dentro de uma perspectiva cristã, bem relevante. O texto bíblico está em Deuteronômio 28, versos 1 ao 6. Leremos a seguir. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito ao entrares, e bendito ao saíres. E o autor continua dentro do texto bíblico, um segundo texto, que está em Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 24. Leremos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui você pode substituir a palavra mamon por dinheiro. O comentário do autor na introdução traz a seguinte perspectiva. Essa lição abre uma série de 4 lições, cujo tema é o uso correto do dinheiro. Ou seja, a lição primeira foi a abertura da revista, a lição introdutória de todo o trimestre. Agora ele entra numa série de 4 lições que vai falar sobre o mesmo assunto basicamente. E este é o primeiro de 4. É evidente que a evolução da organização em sociedade, a fuga de uma vida rural para uma vida mais urbana, influenciou o uso do dinheiro e o acesso aos bens materiais aumentou, promovendo o uso das pessoas
e o amor às coisas. Para analisarmos qual é a perspectiva cristã e bíblica em relação ao dinheiro, temos que primeiramente analisar qual era a perspectiva do povo hebreu, e assim o faremos com base no texto de Deuteronômio 28, 1 a 6, que foi o texto que nós lemos. Somente depois poderemos analisar o ensino de Jesus em Mateus, capítulo 6, versos 19 a 24, que também nós lemos, e quais foram suas recomendações aos seus discípulos. Primeiro ponto, a prosperidade financeira no Antigo Testamento é o que vai descrever Deuteronômio 28, 1 ao 6. Vamos ver como é que funciona isso. Ele vai trabalhar o primeiro texto no primeiro tópico. A prosperidade atrelada à obediência. Os expoentes da teologia da prosperidade erroneamente defendem que aqueles que estão enfermos, enfrentando o tempo de escassez ou sofrimento, estão em pecado ou perderam a fé. Na verdade, o propósito destes é a mercantilização da fé. A teologia da prosperidade também é conhecida como teologia da retribuição. Segundo os ensinos errôneos desses falsos profetas, tal teologia é bem destacada no livro de Jó. Nesse livro, ela é representada pelos amigos de Jó. Eles, ao chegarem para consolar Jó das desgraças que haviam lhe abatido, logo procuraram a causa do ocorrido, buscando obter de Jó a confissão dos seus pecados cometidos. Para eles, o pecado de Jó era a causa de todo o sofrimento. Esse tipo de teologia defende e legitima a riqueza, pois, segundo seus defensores, a riqueza é sinônimo de justiça, pureza e santidade. Por outro lado, a pobreza significa castigo pelo pecado e injustiça praticada. Jó questiona essa teologia. Aliás, essa teologia da retribuição está muito presente lá em Jeremias, né? Jeremias vai dizer que a Babilônia é braço forte de Deus porque o povo de Deus está em pecado. Mas se nós voltarmos à santidade, o Senhor tirará a Babilônia de cima de nós. Essa é uma teologia presente lá no texto de Jeremias e outros autores, né? E aí parece que tem um debate entre os textos de Jeremias com os textos de Jó. Isso é muito interessante na perspectiva do Antigo Testamento. Jó questiona essa teologia, pois tinha convicção de sua comunhão com Deus e da sua vida íntegra. Ele era testemunha viva de que a obediência era fundamental para uma vida bem-sucedida, mas não significava que o obediente não enfrentaria a adversidade. A teologia da prosperidade é a teologia da barganha com Deus. Entretanto, já no Antigo Testamento, tal ensino errôneo era questionado pelos servos de Deus, como, por exemplo, Jó. E as bênçãos de Deus da prosperidade são consequências naturais? Como é que funciona isso? Versos 2 ao 5. É interessante notar que Deuteronômio 28, versos 2 ao 5, destaca que as bênçãos não são buscadas. Elas são atraídas pela atitude obediente daqueles que ouvem e obedecem à voz de Deus. Muita calma nessa hora, que dá a impressão que ele está afirmando o que ele acabou de rebater. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, Deuteronômio 28, 2. Mas o texto de Deuteronômio 22 é a teologia da retribuição. Se você me obedecer, essas são as bênçãos. Se você desobedecer, essas são as maldições. Né? Eu acho que o autor... Bom, enfim, não vou começar falando mal agora não, porque depois vocês começam a me criticar aqui e vamos lá, vamos ver o que vai dar nisso aqui. Porque eu acho que o autor fez uma salada aqui no negócio. Vamos ver o que acontece. Desse modo, as melhores bênçãos são decorrentes do ouvir e obedecer ao Senhor. Ué, mas isso não é teologia da retribuição? O autor está dizendo, depois diz. Não estou entendendo isso aqui não. Qual seria o resultado na vida de uma pessoa que teme a Deus e obedece e procura viver uma vida honesta, dedicada à sua família e ao trabalho? Evidentemente que as consequências serão as melhores possíveis, será? Todavia, essas pessoas também estão sujeitas a enfrentar dificuldades.
como nos mostra o Salmo 73. O ímpio também pode ser bem-sucedido em seus negócios e em outras áreas da vida, claro. Contudo, do que vale essa prosperidade sem a graça de Deus? No final, eles perecerão. Pois eis os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Salmo 73, verso 27. Eu não sei o que esse versículo tem a ver necessariamente com ímpios, né? Porque aqui é gente que é convertida e agora é desviado. Né? Apostatar fala de abandonar. A prosperidade financeira não é um sinal da aprovação do Senhor. Temos que ser sábios e pedir ao Senhor discernimento para enfrentar as falsas doutrinas com relação ao uso do dinheiro e à prosperidade financeira. Eu acho bem complicado a Assembleia de Deus colocar esses temas aqui, porque se tem uma coisa que a gente está vendo dentro da Assembleia de Deus, eu estou falando da minha igreja, eu não sei como é que está a sua igreja, mas a Assembleia de Deus, ela está se neopentecostalizando. Né? Muitos costumes neopentecostais, sobretudo com relação às questões financeiras, estão entrando com força total dentro das Assembleias de Deus. Talvez aí na sua congregação não, mas nas igrejas que eu estou observando, aqui, sobretudo aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, há uma neopentecostalização descarada da Assembleia de Deus. O crente precisa seguir o conselho de Agur em Provérbios 30, verso 8. Não me des nem a pobreza nem riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Bem-aventurado quem mantém sua integridade o tempo todo. Isso é um desafio, né? Versículo 6. O fato de possuir muitos bens materiais e prestígio pode significar para algumas pessoas sucesso e garantia de uma vida feliz. Contudo, isso não condiz com a realidade bíblica. Existem muitas pessoas desfrutando de prosperidade financeira, porém infelizes e depressivas, é verdade? Você pode andar nos bairros que só tem mansões, que você vai encontrar muita infelicidade ali no meio daquilo tudo. Claro. Da mesma forma, tem pessoas com um baixíssimo poder aquisitivo, porém felizes e desfrutando de paz. Assim, não é a riqueza ou a pobreza que define o sucesso. Segundo os padrões bíblicos, uma vida próspera é uma vida de comunhão com Deus e de obediência com os princípios bíblicos. Quem dera se o púlpito cresce nisso que esse autor está falando, né? A gente anda vendo que as pessoas que mais têm ascensão dentro da igreja são as pessoas que possuem um sucesso financeiro. Desculpa, provocou, falei. Eu estou no meu canal, estou na sua igreja não, que eu vou falar o que eu quiser. A prosperidade financeira não é um sinal de aprovação do Senhor. Eu também acredito nisso. Mas, infelizmente, a revista não condiz com a prática da nossa igreja. Né? Isso aqui, no mínimo, é um show de hipocrisia. Vamos lá ver. Segundo Eclesiastes, versos 7 e 8, o fim é melhor que o começo, pois existem pessoas que começam bem, mas não terminam bem. Deuteronômio 28, verso 6, nos mostra que o ideal é desfrutar da bem-aventurança em todo o percurso da vida. Claro. Para isso é preciso ser fiel a Deus em todo o tempo, mas não é teologia da retribuição? Quer dizer que o Senhor vai ser bom conosco enquanto nós somos fiéis a Ele? Você está vendo como é que o autor ele se embaraça nos versículos? Gente, a graça de Deus vai vir independente se você for bom ou não. Está começando a me aborrecer. Vocês me conhecem as outras lições, vocês sabem como é que eu sou, não consigo ficar calado nessas coisas aqui não. No Antigo Testamento fica claro que muitos servos e servas, embora obedientes a Deus e fiéis, passaram por várias privações, como por exemplo o profeta Jeremias. Bom, ele retoma um profeta clássico, para quem aprendeu exegese bíblica, que toda a teologia de Jeremias é de retribuição. Ele entende, é assim que funciona a coisa. Se você estiver bem, fiel, se você estiver fiel, Deus te abençoa. Se você estiver desobediente, Deus te amaldiçoa. Na cabeça de Jeremias, quem vai definir se é abençoado ou amaldiçoado é você com o seu comportamento. Isso é teologia de retribuição. Eu acho que o autor aqui, ele andou matando a aula de exegese. No entanto, para quem não começou bem, resta uma esperança. Pode ainda terminar bem.
se entrar pelo caminho da fé e obediência a Deus. Como se Deus fosse fazer alguma coisa por nós em matéria de bênçãos financeiras a partir do nosso comportamento. Seria mesmo? Mas isso não é teologia da retribuição? Você está vendo que o autor ataca a teologia da prosperidade, ao mesmo tempo ele fica o tempo todo fundamentando ela. Eu falei com vocês, a nossa igreja está se neopentecostalizando. Agora aguenta. Pense, você já pensou se aproximar de Deus, obedecer a sua palavra, buscar a vontade dele, pensando apenas em receber benefícios financeiros? Quem nunca? Vou provocar. Vou usar uma linguagem bem jovem aqui agora. Quem nunca? Ponto importante. Obedecer à palavra de Deus é sempre a atitude correta, no entanto, isso não pode ser usado como barganha para receber os benefícios de Deus. Obediência, irmãos, é alegria, é devoção. Se Ele nos abençoar, glória a Deus. Quem aqui entre eu e você não quer ser abençoado por Deus? Na área financeira, enfim. Não vamos prolongar muito essa conversa, não. Quem não quer ser abençoado? Eu não acredito que um professor vai dizer que embaixo do meu vídeo, assim, eu não quero ser abençoado por Deus. Imagina. Vamos para o tópico segundo. Prosperidade financeira, o cristianismo. Como é que funciona isso? O maior tesouro é fazer a vontade de Deus e viver em paz. Mateus, capítulo 6, versos 19 ao 21. Em uma sociedade consumista e centrada na economia de mercado, o dinheiro e os bens materiais assumem um papel peculiar. As pessoas são educadas para se ocuparem com o ter. Com a busca por uma boa formação acadêmica, um emprego que te dê boa projeção financeira e social, uma boa casa, um bom carro. O que é de ruim nessas coisas todas? Eu não conheço uma pessoa que em sã consciência vai dizer que isso é ruim. Os desejos são muitos. Não há nenhum problema em se preparar para o mercado de trabalho e buscar conquistar uma boa posição financeira. Ufa, que medo, eu achei que ele ia dizer que isso tudo era ruim. Ter um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho, né? Um bom emprego. Não entendi. O problema é quando isso se torna a única meta principal a ser atingida. Jesus adverte que o principal tesouro a ser conquistado não é o material terreno, pois eles produzem satisfações e alegrias momentâneas efêmeras. Em vez disso, ele recomenda juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir. Mateus, capítulo 6, verso 19. Agora, o que significa isso? Ajuntar tesouros no céu. O autor não fala. Ele termina a frase com um versículo metafórico, mas não explica o que significa juntar tesouros no céu. Eu posso cair naquela bobagem de novo de comprar terreno no céu? Como é que funciona isso, ajuntar tesouros no céu? Porque tudo Jesus já preparou. Eis que não vos deixarei órfãos, eu vou ir preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Já está tudo pronto. Ele já pagou o preço. Como é que funciona isso aqui agora? O aluno com certeza vai te perguntar. A metáfora do olho como lâmpada do corpo, Mateus 6, 22 e 23. O reino de Deus irrompeu num tempo em que o mundo do primeiro século estava numa profunda crise. Qual crise? A maioria na pobreza, vivia ansiosa pelas coisas fundamentais da sobrevivência, em grande expectativa pelo futuro, com fé na esperança messiânica. Por outro lado, havia uma minoria que vivia em função do dinheiro e que ele podia proporcionar. Eles não viam a obtenção do lucro a qualquer custo como um problema ético ou moral, mas como um sinal da bênção divina. Aqui, o reino, no contexto de Israel, né? Roma está pouco preocupada com a questão messiânica. Certa vez Jesus falou a respeito da pureza dos olhos, Mateus 6, 22. O texto descreve dois tipos de olhos, que medo, o bom e o mal. Vamos ver o que ele vai falar aqui. O bom enxerga segundo a vontade de Deus. É um olhar livre da ansiedade obsessiva pelas provisões materiais. Por isso prioriza a caridade e a solidariedade, o que torna o corpo luminoso. O olho mau revela o interesse exagerado pela riqueza egoísta, buscando o acúmulo de bens, ainda que estes sejam adquiridos de forma corrupta, e torna todo o corpo tenebroso. É o vale tudo, né? Eu
Pelo que eu estou entendendo aqui, ele está rebatendo não a riqueza conquistada, mas a riqueza obsessiva, a partir do pressuposto do vale tudo para adquiri-la. Jesus mostra que as escolhas humanas são moldadas pela visão de mundo de cada pessoa. Desse modo, o olho é que determinará o futuro do corpo e o lugar para onde irá. A escolha entre servir a Deus ou ao materialismo. O Deus Mamon, Mateus 6, 24. Em todo o capítulo 6 de Mateus, o tema recorrente é um compromisso do coração. Um compromisso desvirtuado tem como foco o acúmulo de bens materiais. Jesus adverte constantemente a respeito da motivação egoísta do nosso coração. Quando Mateus se refere ao diabo e suas tentações, ele se concentra nos aspectos econômicos da vida. O ser humano é tentado pelas ambições pessoais, pelo desejo de ter mais do que necessário, mesmo que para isso tenha que tirar dos desfavorecidos, como tem ocorrido em muitas nações. Eu poderia até melhorar essa frase aqui dizendo, como tem ocorrido em diversas áreas da sociedade, inclusive dentro da igreja. No versículo 24, Jesus adverte que ninguém pode servir a dois senhores, pois para muitos o dinheiro já se tornou um deus. Mamon é o deus do egoísmo e contrário ao amor. Para se livrar desse demônio e de suas tentações, é preciso, em primeiro lugar, voltar-se para Deus de todo o coração e resistir ao amor ao dinheiro. Complexo. Precisamos aprender a fazer um uso sábio e prudente dos recursos materiais, pois ninguém pode servir a dois senhores. Mas a gente não está servindo o tempo todo a dois senhores? Gente, essa lição aqui é cuspir para cima. Pronto, vou falar. Não tem como amar e ser fiel a Deus e a Mamon. Por isso, a decisão de quem servir é pessoal e inevitável. 1 João 2,15, Tiago 4,4. Escolha servir a Deus, ainda que isso exija de você sacrifícios e renúncia. Pense. Jovem, a quem você tem servido? A Deus ou ao dinheiro? Chamado Mamon. Um ponto importante é que Jesus contrasta tesouros terrenos e destrutíveis com a incorruptibilidade das riquezas celestiais reservadas a quem prioriza a vontade de Deus. E o que seriam essas riquezas, né? Espirituais. E o autor conclui. Os amigos de Jó acreditavam que ele deveria ter cometido um terrível pecado. Por isso lhe sobrevieram tantas dores e infortúnios. Muitos acreditam, como os amigos de Jó, que quando temos saúde, bens materiais e não enfrentamos lutas e provações, estamos fazendo a vontade de Deus em comunhão com Ele. Contudo, Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições. João 16:33. Jesus combateu o amor ao dinheiro e propagou a prática da solidariedade, a valorização das pessoas e não dos bens. Os valores de Jesus, do reino de Deus, são imutáveis e inegociáveis e precisam ser observados pela sua igreja. Até que, enfim, ele tocou no ponto culminante. Precisa ser observado pela igreja. Uma vez que nós estamos defendendo que Jesus amava as pessoas e não as coisas, por que que na igreja nós estamos mais valorizando quem tem em detrimento de quem não tem? Até para ordenar o santo ministério, vou falar. Estão ordenando uma turma aí, ó, que não tem nada de compromisso, nunca teve vocação, mas tem recurso. E você, amado professor e professora, o que você pensa disso? Escreve aqui embaixo as suas ponderações. Curte, compartilha, fica conosco. Partilha conosco aí da sua mentalidade. O que está acontecendo? Como é que você está vendo essa lição concomitante à sua comunidade de fé, a igreja que você congrega aí, ó, no seu espaço local? Porque analisar a igreja como um todo é muito grande, isso é pesado. Nós estamos analisando a revista, a lição
com a comunidade de fé que nós estamos inseridos, a nossa igreja local. Como que fica isso? Na minha cabeça, para mim isso aqui, nós estamos cuspindo para cima. Dá um tiro no pé. Que Deus tenha misericórdia de nós.